ele precisa estar muito atento, muito sensível, para que, de fato, qual é a mensagem que esse produto, que esse desenho, que essa música, que essa história está querendo, de fato, passar. E da gente buscar, sabe? Fazer esse trabalho miudinho, Catarina, de escavação, sabe? De pesquisa, e conversando. A internet está aí, facilita. Se a gente colocar nos buscadores, a gente já consegue encontrar materiais. De um material você vai para outro, como, por exemplo, esse que eu falei, né? A Nana e Nilo, que tem histórias, que tem tirinhas, a professora Kyo-san, que tem o Black Power de Taiyo, que tem as tirinhas. Então, a gente tem uma série de pessoas produzindo, negras e não negras, produzindo em torno dessa temática. Porque é aquela questão do imaginário que eu falei, né, no início. As crianças estão num momento de vida onde esse imaginário está sendo formado. Então, precisa a gente povoar esse imaginário de uma referência pluricultural muito rica e muito diversa, para que, de fato, eles consigam acolher e compreender que a diferença ela é positiva e ela é rica, né, para nós. Flávia trouxe ricas informações sobre a oferta de desenhos e materiais de mídia que são interessantes para a educação de crianças antirracistas. Ela cita, entre outros, Nana e Nilo, lista a qual acrescentamos Kirikou e a Feiticeira como um bom exemplo. Lembro bem quando Tomás, ainda muito pequeno, assistiu a esse filme no cinema do Museu do Homem do Nordeste, em Recife, e saiu de lá encantado, desejando ser rápido e esperto como Kirikou. Outras histórias e personagens também podem ser incorporadas ao nosso repertório familiar, podendo consultar para a construção de nossa biblioteca antirracista os podcasts Brinquedoteca de Histórias, da Unilab, e o podcast Recontando, de Renata Medeiros, ambos já disponíveis no Spotify. Nesse sentido, Michele também falou da importância da arte em seu caminhar de uma educação antirracista com Miguel e agora com o pequeno Joaquim. Como é que eu comecei? E aí eu despertei para isso. Literatura, comecei a participar de grupo, comecei a participar de palestra, comecei a escutar. E eu vi o quanto eu tinha também para acrescentar ali com as minhas histórias, com essa vivência, com o reconhecimento da minha própria família, né? Dessa negritude que a gente é uma mistura de tudo. A minha avó materna era índia, meu avô negro, né? Meu outro avô caboclo, a minha outra avó negra, entendeu? Então, a gente foi para trás. O para trás eu consigo explicar muito para frente. As pessoas esquecem do para trás, né? E no para trás a gente esclarece o para frente. Então, eu estou sempre procurando, estou sempre buscando. E eu já fico muito feliz quando, numa atividade do colégio, a gente diz... chegou agora, né, no novembro, na Semana da Consciência. Miguel, fala aí, faça aí uma representatividade. Ele agora que está indo para o segundo ano, ele era primeiro ano, se alfabetizou na pandemia. E aí, desenha, ele gosta muito de desenhar uma figura que é negra que você acha importante. E ele faz sem que ninguém manda, contando a história, com mão para cima, Mandela, entendeu? Então, ele sabe quem é Zumbi, ele sabe quem é Mandela. Então, esse é meu exercício, assim, das nossas referências, tanto de casa, mostrando foto. Eu acho que isso é muito importante. Eu fui buscar foto das pessoas, para dizer, olha, esse era seu bisavô, olha a cor deles, olha como a gente era, olha o teu cabelo, de onde veio, sabe? Enfim, e contando, ajudando a fazer, construir essa historinha, para que também não seja só, para que tenha essa verdade, para que seja massa. Ele estava assistindo aquele filme Soul, essa semana passada, sei lá. E aí ele foi ver o making of de Soul. Ele é bem curioso para o depois. E aí, o que veio antes, assim, aí ele falou, mãe, vê que legal. Esse é o diretor de Soul, eu nem sabia. Esse é o diretor, ele é negro. E aí, mãe, agora bem, sabe, ele é negro. Ele estava procurando um personagem negro, vê que legal. Assim, muito feliz, sabe, de contando assim, com um brilhinho no olho de dizendo isso, sabe? E aí ele diz, a gente é negro e não sei o quê. E aí ele bota dentro do contexto, ele conta essa história, sabe? Eu, na idade dele, eu tive isso, eu não tive essa referência. Eu não tive referência de nada, na verdade, nem negro nem branco. Eu era aquela que perpassava. Agora que já sabemos que o caminho lúdico e estético é uma forma interessante de caminhar por uma educação antirracista e que precisa haver uma coerência entre o que dizemos e o que fazemos enquanto educamos, perguntamos a Flávia Damião quando começar a realizar esse trabalho. Haverá uma idade certa para discutir a questão racial? Ela nos diz.
Não tem idade. Isso começa desde a barriga. Desde a barriga, a gente pode ir povoando, a gente pode ir educando, a gente pode ir amando, a gente pode ir ensinando as nossas crianças que nós somos diversos, que a diversidade nos constitui enquanto espécie humana, e no caso brasileiro, enquanto povo brasileiro, que a gente precisa respeitar, aprender a respeitar todo e qualquer grupo étnico que aqui chegou, que aqui já estava, os indígenas, que aqui para que foram trazidos, né? Então a gente precisa ir fazendo isso desde a barriga, desde sempre. Então é uma música que a gente bota, sabe? É uma história que a gente conta do repertório da cultura africana, da cultura indígena, da cultura asiática. Então não tem idade, não tem idade. O que a gente precisa fazer enquanto pais, enquanto mães, é ir modulando para as crianças, é ir traduzindo junto a elas o que elas estão podendo, o que elas compreendem, até onde elas compreendem esses assuntos, mas que eles estejam, que eles banhem a nossa ação, banhem o nosso cotidiano, né? Banhem a nossa formação e a nossa educação com as crianças. Então, se eu cantarolo uma música, e essa música é mais ligada a uma melodia, uma sonoridade, a um ritmo africano, eu estou educando a minha criança, eu estou educando o meu bebê desde a barriga. Se eu conto uma história, né, se eu mostro um livro, eu também estou educando a minha criança. Então, não tem idade para a gente começar uma educação antirracista. Flávia ainda nos presenteia, encerrando esse episódio com uma história profunda e intensa. A história que eu vou contar se chama Criando no Espaço da Criação Divina. E é uma história que está num livro chamado Ilê e Fé, O Sonho da Yaô Afonjá, Mitos Afro-Brasileiros, dos professores Carlos Petrovich e Wanda Machado. E a nossa história começa assim. Era uma vez, há muito e longo tempo atrás, muito antes dos tempos conhecidos, nas primeiras terras que apareceram no mundo, um gigante negro, bem grande e bem velho também. Ele ia de tribo em tribo, relembrando a força dos espaços vazios. Então, esse nosso gigante sentava-se à beira do rio Ogum, deixava-se ficar brincando com os pés dentro da água, rodeado de crianças. E enquanto todos ficavam admirados de ver aquele tamanhão de gente jogando água para o ar, ele dizia: "Estão vendo o que eu faço com a água no vazio?" E as crianças riam, dando grandes gargalhadas, pensando que, além de grandalhão desajeitado, aquele gigante era meio lelé do ori, lelé da cuca, ele era colori. E o velho, então, estirava o corpo de repente, levantava com um chute, jogava água com as mãos e soprava a água que trazia na boca. As crianças faziam silêncio ao ver os desenhos da água no ar. E ele falava: "Ora iê-eu, o que eu faço, cada um pode fazer. Criar formas com a água no vazio do espaço." E aí ele continuava no silêncio encantado. E era uma vez o Orixá Nilá, que depois que criou todas as coisas, criou os homens e as mulheres, e se alegrou muito do que fizera. E riu, e o seu riso encheu de felicidade aqueles seres que acabaram de criar. Foi então que o Orixá Nilá chamou o mensageiro e disse: "Mensageiro, venha cá, vá ter com aquelas criaturas que eu criei, aquelas criaturas risonhas lá da terra, e diga-lhes que tudo que eu criei é para que elas sejam muito, mas muito, mas muito felizes." O mensageiro foi saindo logo, mas aí o Orixá Nilá pegou e falou assim: "Olha, presta atenção, diga uma coisa para elas, isso é muito importante, mensageiro. Diga que entre as coisas que eu criei, eu deixei muitos espaços vazios. Nesses espaços vazios, as criaturas também poderão criar. E quando tiverem aprendido a serem felizes, criando coisas no espaço vazio, elas poderão também criar mundos, criar universos no espaço sideral. E isso me alegrará muito", concluiu o Orixá Nilá. O mensageiro, então, saiu na sua estrela a caminho da terra.
Quando o mensageiro viajou, quando ele desapiou da montaria estelar, ele procurou uma árvore mais alta que tivesse. Ele viu o dendezeiro e disse, já sei, vou subir naquele dendezeiro bem grande. Aí subiu, chegou lá em cima e começou a reunir os homens e as mulheres. E sentado lá do alto do dendezeiro, o mensageiro disse, da palmeira, que era uma palmeira chamada Egiopê, ele deu início ao recado para os homens. Mas ao recado que o orixá Nilá tinha dito para ele dar. Mas as criaturas humanas só ouviram metade do recado, justamente aquela parte que dizia que o mundo era para elas serem felizes. Enquanto se afastava, ouviu-se uma risada debochada e caída ao longo da escadaria do tempo. O mensageiro pensou, e agora? Os homens e as mulheres não ouviram todo o recado que eu tinha para dar. Como é que eu vou poder concluir a minha missão? Eu tenho que concluir a minha missão. O orixá Nilá vai perguntar se eu fiz tudo direitinho. Então o mensageiro pensou e lembrou que as criaturas que o orixá Nilá criou, essas criaturas dormiam e sonhavam. Então ele teve uma ideia e disse, já sei, eu vou me comunicar com essas criaturas através do sonho. Então, era preciso que as criaturas humanas soubessem que o espaço vazio é o espaço primordial, é a matéria-prima da criação divina. E nesse instante, então, teve início a nova missão do mensageiro por decisão própria dele. E assim ele vai, de sonho em sonho, de pessoa em pessoa, dando inspiração para cada um. Homem, mulher, criança, velho, rico, pobre, são, doente, para que as pessoas, de fato, aprendam a criar no espaço da criação divina e serem felizes. E o gigante negro, então, despediu-se das crianças, que ficaram sonhando, e aí ele foi e desapareceu no meio dos lindezeiros. E aí a nossa história terminou. Então é isso, assim, que eu gostaria de trazer como mensagem, né, dessa conversa de hoje, que apesar do muito que a gente criou, ainda tem muitos espaços vazios, e muitos lugares para a gente criar e para a gente sonhar, e que de fato, dentro das nossas famílias, né, com a diversidade que as compõem, famílias só negras, famílias só brancas, famílias interétnicas, famílias compostas de diferentes grupos étnicos, né, no Brasil, que a gente possa construir esses espaços de respeito, esses espaços onde as diferenças étnicas e raciais não sejam transformadas em desigualdades, que a gente possa, de fato, construir crianças, sociedade, um país antirracista. Pois é, Flávia, esse também é o nosso sonho. O sonho de que possamos agir em todos esses espaços de construção para buscarmos uma sociedade mais justa, antirracista, que respeite a todos em sua singularidade. Muito obrigada por ter conversado conosco sobre um assunto tão sensível e importante. Esperamos que tenham gostado. Para essa conversa, contamos com a colaboração da PROESC, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco, e dos extensionistas Adalgisa Micaeli, Beatriz Pinto, Elan Pablo Gouveia, Luciano de Abreu, Gabriele de Lima, Elaine Silva, Cecília Oliveira, Suzane Fonseca e Letícia da Silva. Corre lá agora das nossas redes sociais e acompanha o que a gente está produzindo. Aproveita para sugerir temas para os nossos próximos episódios. Até lá! Apresentação e conteúdo, Catarina Gonçalves. Produção e edição de áudio, Tostão Queiroga. Produção geral, Mariana Oliveira, Mariola Comunicação.